Olha aí, pessoal, a ofensiva do PT contra o Banco Central, na verdade contra o Campos Neto, porque agora vão ter um problema sério com o meu xará Gabriel Galípolo no comando do Banco Central, da autarquia, porque foi o Lula que indicou o cara para lá no final das contas, não é? Mas a grande culpa para o aumento do dólar é o Campos Neto, é claro, né? Não é a política desastrosa do governo Lula, especialmente na área econômica, não é a gastança desenfreada, não são os discursos tresloucados dele e de sua equipe econômica. Não, não. A culpa é do Campos Neto, um cara que ganhou sei lá quantos prêmios de melhor banqueiro central do mundo. Olha o nível técnico do cara, né? Um baita de um cara que sabe agir bem nesse sentido. O debate sobre se o Banco Central deve existir ou não é ótimo, e eu tenho minha posição firme a esse respeito enquanto libertário, mas existindo o monstro, existindo a besta mitológica do Banco Central, que bom que o Campos Neto é o presidente. Imagine só se fosse um Henrique Meirelles, imagine só se fosse uma Dilma Rousseff, o que não teria acontecido com o Brasil, né? Mas o PT não se furta a criticar o Banco Central por essa questão do dólar, obviamente, né? E aí fica a grande pergunta, né? Será que o PT agia assim antes, quando o dólar em governos de oposição ao PT estava em alta? Será que a culpa era do Banco Central ou era da presidência da República? Porque a gente sabe o que o governo PT, o que os petistas, o pessoal da esquerda de forma geral, falava no passado a esse respeito, e a hipocrisia deles está patente, né? Tem um cara aqui até fazendo um facepalm para você entender. Mas não é só isso. Não é só PT, não é só a esquerda. A grande mídia está embarcando nessa história aqui, porque o pessoal do G1 até fez uma notícia falando o seguinte, que o Banco Central vender dólares pode reduzir a dívida pública. Olha que maravilha, meu amigo. A força que o pessoal está fazendo para dar uma forçada de barra para o pessoal do Banco Central vender ainda mais, depreciar ainda mais, depredar ainda mais as reservas internacionais do Brasil, construídas durante muito tempo e que não devem absolutamente ser usadas para enxugar gelo. O problema não está no Banco Central, ao contrário do que o PT fala, o problema está no governo Lula. Vamos dar uma olhada nessa história, na hipocrisia da esquerda, do partido do Lula e tudo mais. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o PT publicou o seguinte, né, no seu Twitter. Isso aqui foi publicado, eu não sei quanto que foi a data não, acho que foi hoje mesmo, né? Foi ontem, sábado, 21 de dezembro. Estou gravando esse vídeo na noite do domingo. E aqui fizeram um top 13 do PT, né? E olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? O top 13 do PT está passando na sua timeline para te lembrar que enquanto o outro lado destrói a economia do Brasil, nós lutamos para reconstruí-la. Faz o L. Caramba, a economia do Brasil tá show com o Lula, hein? Poxa, o Brasil tá bombando, né? Tá todo mundo confiando na economia brasileira. Não é como se a bolsa tivesse caindo, não é como se o gringo tivesse tirando dinheiro do Brasil, porque realmente não dá para deixar a grana aqui, né? Então a imagem traz uma foto do Haddad, né? Deixa eu tirar minha cara daqui pra gente ver o restante da imagem. Pronto. Tem aqui a foto do Haddad com o seguinte texto. Isenção de imposto para quem recebe até 5 mil. Primeiro, como se fosse o Haddad que tivesse proposto isso e como se ele não soubesse que isso é uma bomba fiscal no final das contas. É uma imposição da equipe econômica do Lula, basicamente. A equipe econômica não, perdão, a equipe política do Lula. Porque a equipe econômica sabe que isso aqui é completamente inviável, né? E aqui vem a crítica ao Campos Neto, né? Milionário que deixou o dólar com 2 L's atingir alta histórica de R$6, né? Ele que deixou o Campos Neto, que é o culpado disso aí, sendo que tá cheio de diretor lá no Banco Central também, para bater de frente com o Campos Neto a essa altura do campeonato. Gabriel Galípolo tá aí na transição e tá seguindo esses passos, né? Enfim, voltei aqui para a tela, mas é uma coisa completamente sem sentido isso aqui, né? Primeiro que tá cheio de milionário no PT também,
Ser milionário não é problema nenhum, até porque se o cara tiver R$1 milhão, ele já é milionário. E bem, isso hoje em dia não significa mais tanta coisa, R$1 milhão não dá nem 200 mil dólares. Basicamente, esse é o problema atual, né? E o que o Campos Neto tem a ver com o fato de o dólar ter disparado quando esse camarada que tá aqui na foto abriu a boca? Porque foi exatamente quando o Fernando Haddad anunciou o pacote fiscal que o dólar atingiu esse patamar de R$6. Foi depois disso, aliás, permaneceu acima dos R$6 praticamente todos os dias desde então. Só um dia que, pela ação do Banco Central do Campos Neto, o dólar retrocedeu. E o Banco Central tá vendendo aí, leilão após leilão, mais de 10 bilhões de dólares. Aliás, agora já são mais de 20 bilhões de dólares em poucos dias. E foi isso que trouxe o dólar para 6,7, 6,9, alguma coisa assim. Um dólar que estava batendo quase 6,30. Como que a culpa é do Campos Neto, né? E de repente todo mundo começou a falar de Banco Central, o presidente do Banco Central. Todo mundo no PT virou especialista nesse assunto, né? Só que se a gente olha para o passado, a gente vai lembrar que o PT não agia bem assim em governos anteriores, né? Por exemplo, aqui, na época do Bolsonaro, né? Veja aqui em 2020, o Zeca Dirceu, que tem aqui criticado bastante o Campos Neto também, e pediu até a Polícia Federal para abrir um inquérito contra a Faria Lima. Eu fiz um vídeo disso aqui no canal, é ridículo, é patético, mas eu fiz um vídeo aqui que eu vou deixar recomendado no final deste para você assistir, caso você não tenha assistido ainda, falando sobre esse negócio do Zeca Dirceu aqui. Só que, claro, aqui ele tá tirando o do Lula da reta, né? Não é culpa do Lula, é culpa da Faria Lima. Só que lá atrás, em 2020, na época da pandemia, né? O Zeca Dirceu falou o seguinte, né? Aqui, que o dólar forte e o real fraco não é fruto do acaso ou só da incompetência do presidente. Fake. Faz parte do plano para entregar o patrimônio brasileiro a preço de banana, imagino, né? Então, colocando aqui a culpa diretamente no Bolsonaro por causa do dólar. Não colocou a culpa aqui no presidente do Banco Central, não, né? Aqui o Randolph Rodrigues, né? Que tem criticado o Campos Neto bastante agora, né? E aí falou o quê? Bolsonaro bateu outro recorde, dólar a 4,20 não é nem para poucos, é só para o atual presidente da República. Maior cotação da história do real, que proeza, parabéns aos envolvidos. Podia pegar esse texto aqui, né, e fazer, tirando só Bolsonaro e colocar Lula e ajustar o valor do dólar, casa certinho, né? Lula bateu outro recorde, dólar a 6,27, que foi o máximo que chegou, não é nem para poucos, é só para o atual presidente da República, é a maior cotação da história do real, que proeza, parabéns aos envolvidos. Então, Randolph Rodrigues, vamos ser coerentes. Repita a sua postagem lá de 2019, só que agora trocando os nomes e os valores para ficar atualizado esse item aí, né? Outro aqui também que criticou foi Humberto Costa, todos eles petistas, tá? Falou aqui, né? Dólar chega a R$5. 5. Bolsonaro vai dizer alguma coisa ou vai continuar pintando quadros e chamando manifestações por aí, né? Orlando Silva falou disso também, né? Aqui que a culpa é do Bolsonaro e tudo mais. Quem mais aqui? O Guilherme Boulos, né? A culpa aqui do governo também. É a política do Paulo Guedes, né? Aqui criticaram o Paulo Guedes também, Orlando Silva, né? Ninguém tá criticando o Haddad pelo dólar. Engraçado, né? Petistas, critiquem o Haddad também, já que essa é a medida, já que o ministro da Fazenda tem culpa nessa história. O Capitão Cueca também, né? Falou aqui, ó, olha só que engraçado, né? Olha só. Dólar bate R$5 pela primeira vez na história, mas eles disseram que seria Haddad quem faria um estrago. Bem, eu acho que o Haddad fez um estrago, hein, Capitão Cueca? Reveja os seus conceitos aí, porque dólar a R$5 deixou saudade no Brasil, meu amigo. Essa é a verdade, um passado que a gente lembra com saudosismo. E aqui o Paulo Pimenta, que por enquanto é ministro da SECOM, né, fez trocadilhos aí, enfim, né? E tem mais gente aqui que falou postagens na época e o pessoal tá quietinho em relação ao Lula.
Cadê a culpa do Lula nessa história? Deveria ter, né? Não, mas agora a culpa é do Banco Central. Nunca é culpa do Lula, nunca é culpa do Haddad, nunca é culpa do PT. E aí o pessoal do G1, para fazer coro a essa tentativa de jogar a batata quente para o Banco Central, algo que é exclusivamente culpa do governo Lula, me vem com essa história aqui, né, de que o entenda, né, entenda, vendas de dólares pelo Banco Central podem reduzir dívida pública, porque na verdade o ganho de capital que o Banco Central realizar com isso, né, e dá para ganhar, fazer um ganho de capital, porque o dólar está bastante elevado, mas o Banco Central fazendo isso consegue oferir um ganho de capital, e esse ganho de capital é transferido ao Tesouro Nacional para pagar a dívida pública, né? A lei determina isso de forma direta. Aí o pessoal já tá falando aqui, mandando a real. Tem que vender metade, nem vou ler esse negócio todo, tá? Tem que vender metade das reservas internacionais para oferir esse lucro, né? Primeiro de tudo, que se vender metade das reservas, o dólar vai lá para baixo de R$ 5 provavelmente. O ganho aqui vai ser perdido, a maior parte desse ganho de capital vai ser perdido, uma regra básica de economia. E principalmente, a manutenção que isso dá, a solidez que isso dá para a economia brasileira vai para o saco no momento em que nós não podemos nos dar a esse luxo, né? Não, a culpa não é do Banco Central, não é do Campos Neto, não é o Banco Central que não está agindo, né? É o Lula que está fazendo cagada, como sempre, e é por isso que o dólar não cessa de subir. O PT tem que cobrar do Lula mudança de atitude nesse sentido. Vou deixar recomendado aqui, então, pro lado de cá, né? Deixar recomendado aqui para você o vídeo do Zeca Dirceu falando sobre a Faria Lima. Tá bem interessante, tá bem engraçado, recomendo que você assista. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.